Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre os assuntos mais quentes e polêmicos aí da semana. A gente começou falando no último bloco, Carlos, dessa questão da votação que livrou o presidente Michel Temer dessa investigação, né, por corrupção passiva, investigação aí que mostraria, né, de fato o que aconteceu, né, a partir do momento que houve aquela denúncia, né, da gravação do Joesley Batista da JBS. Enfim, essa votação essa semana foi um assunto, semana passada foi um assunto que polemizou, né, as redes sociais, a maior parte da população, dividiu mais uma vez o país. Muitas pessoas ficaram chocadas, outras acharam que era a medida mais prática que deveria acontecer, porque agora o que precisa é que o país volte aos trilhos. Enfim, essa foi a justificativa, inclusive, de muitos deputados que votaram, né, disseram que era melhor que o Temer fosse investigado no final, né, do seu mandato e que agora governasse, que já estava bom, né, já estava de bom tamanho a questão do impeachment, já uma presidente só já era o suficiente. Ao mesmo tempo, aqueles deputados todos que defenderam a investigação, quando a coisa era a favor, né, da Dilma, eles votaram contra o impeachment, eles votaram, mesmo sabendo que a corrupção desenfreada também tomava conta do governo Dilma, naquela época votaram. Então, eu não sei, o meu sentimento é de que, na verdade, hoje, nós não temos, independentemente da orientação, direita e esquerda, o que eu vejo é que nós não temos partidos. A impressão é que nós somos governados por quadrilhas. Quadrilhas que, na verdade, não levam em conta o interesse do cidadão, o interesse do país, mas os seus próprios. Qual que é a tua análise sobre esse cenário que nós vimos no Congresso? Primeiro, pontuar o seguinte, que, na verdade, a Câmara não permitiu que o Supremo Tribunal analisasse a denúncia a respeito do Michel Temer, né, do presidente em questão, e aí haveria o afastamento dele por 120 dias para que se desse toda uma condição de defesa, enfim, investigação em defesa. Então, isso quer dizer que ele vai, depois que o mandato dele se encerrar, responder por essa situação. Vai responder, quer dizer, não se arquivou o processo em si. Na verdade, lá na primeira instância, ele vai depois responder. Então, é bom que fique claro que não se acabou com a denúncia em si. Então, ele vai ser investigado depois de deixar de ser presidente da República. Bom, a gente vê, logicamente, que os lados são muito claros, né? Esse pessoal que votou em relação a não permitir o impeachment da Dilma, eles sabiam e sabem claramente que compuseram e compõem um dos governos mais corruptos da história do Brasil. Eles vêm lá do Lula até Dilma. Então, mas como são amigos deles, se beneficiaram disso também, essa gente esconde, porque quer esconder suas próprias falhas. Ao mesmo tempo, aqueles outros que estavam dos dois lados, porque também, como você falou muito bem, é um governo só, né? É um governo Dilma Temer, é um governo só, inclusive hoje é um governo só, porque a mesma base aliada é a base que dava sustentação, a grande parte, ao governo Dilma, com as mesmas benesses, com os mesmos acertos na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em Furnas, na Eletrobras, enfim, sem fim, né, de empresas estatais, fundos de pensão. Então eles se apropriaram de tudo. Então não tem como nenhum desses chegar, quer seja de um lado ou de outro hoje, falar que estavam imunes a um processo, a uma ação de corrupção governamental. Ao contrário, participaram e pediram seu quinhão. E receberam. Tanto é que a ex-presidente sofreu um impeachment. O ex-presidente Lula está também, da mesma maneira, sendo investigado com questão de empreiteiras e outras coisas. Então, o que nós precisamos observar é o seguinte: não é o fato em si o que conduz a economia ou não conduz. Nós precisamos nos guiar pelo princípio, o fundamento moral que a gente quer em relação a qualquer ação. Exatamente. Aquela ação que eu vou tomar, aquele ato, aquilo que eu vou fazer,
ele está respondendo a que princípio? Então, se você preserva um grupo como esses, que estão dirigindo o Brasil ao longo desses anos todos, por uma questão de uma certa dita governabilidade, por uma questão de recuperação de economia, mas vem cá, aqui recuperação de economia. Nós vamos alçar um déficit fiscal astronômico, que não vão conseguir nem atingir a meta de déficit, quer dizer, aquilo que já foi pactuado como déficit vai se ampliar. As reformas não vão ser feitas na dimensão e o tamanho que o país precisa, porque a primeira a ser feita é a reforma do Estado. Para você fazer uma reforma do Estado, você precisa de político independente e sério para poder fazer essa reforma. Porque esse político precisa trabalhar para a sociedade, não para as, vamos dizer assim, para as castas que estão instaladas no poder público. De todos, de uma maneira geral, de todos os poderes, quer seja o legislativo, o judiciário e o executivo. Então não vamos aqui tentar colocar panos quentes. Então nós precisamos de redefinir os princípios que vão reordenar o Pacto Social brasileiro. E a partir daí a economia vai responder. Porque a economia não é simplesmente um jogo matemático. Ela tem uma previsibilidade também de uma ação humana correta em benefício, né, de uma, vamos dizer assim, de uma organização social que se constrói em cima da produção, do trabalho, da honradez, da seriedade. Da questão, por exemplo, que eles falam muito, né, que é da questão jurídica de segurança, né, segurança jurídica. E você não tem como pactuar e levar a prazos longos, né, certas ações, se o próprio poder público ou aqueles que o representam não tem palavra. Aquilo que se fala hoje, amanhã não vale. O que fala de manhã, de tarde não vale e de noite muda também. Então, quer dizer, não existe mais um princípio ordenador da ação humana como representante político do Estado brasileiro. Então, esse é o grande problema. Então, a questão não é o Temer ficar, o Temer sair, não é a questão do Temer, é o ato cometido. Então, o que a Constituição nos daria de solução? Assume o presidente da Câmara? É o Rodrigo Maia. Não interessa se é o Rodrigo Maia. Interessa o ato que o Temer cometeu ou não, e você julga isso, né, numa decisão de permitir o processo ou ele se defender. Pode ser o Rodrigo Maia, pode ser qualquer outro. A questão é que o jogo democrático, embora viciado, ele está presente. Então, quer dizer, não tem como tirar o presidente da Câmara de assumir uma função constitucional. Aí é institucional. Então, se é ruim o Rodrigo, aí vai ter outra solução. Vai ter outro problema e vai ter que dar uma nova solução. O que você não pode é impedir que uma solução venha. E nós, do outro lado, aqueles que estão, assim, no povo, né, de uma maneira geral, tem que começar a observar isso, que as suas escolhas têm um custo altíssimo, não só para o presente, mas como pelo futuro, pelo futuro do país. Isso é que é grave. Ninguém está ali sem voto. É isso que a pessoa precisa entender. Não tem ali sem voto. Eles não se materializaram ali do nada. Não, né? Do nada. Tem um voto. Alguém apertou um botãozinho lá naquela tal de urna, que pode estar viciado ou não está, o que as pessoas falam, mas não vai estar para todo mundo. Pode ser um caso ou outro, pode ter um problema qualquer pontual. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: há muita irresponsabilidade na ação política em relação à escolha. E a partir daí você quer o quê? Né? Então eles falaram, distribuíram as emendas, mas distribuíram para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo. E eu não estou dizendo que esses que receberam emenda não votaram por causa disso, ou que foram prestigiados com emenda, em função até mesmo de toda uma baixa, né, condição hoje de popularidade dos parlamentares. Mas a oposição também recebeu, ele deu para todo mundo. É uma situação, realmente, como a gente estava analisando no início do bloco e no bloco anterior, é uma situação muito complicada, não é uma coisa cristalina, né? Não é uma coisa fácil de entender, mas é fácil de entender isso que você falou, que é a questão ética. A ética deve prevalecer e a democracia deve prevalecer, porque quando não prevalece, acontece o que está acontecendo agora na Venezuela, onde existe uma figura máxima que, quando acha que a coisa não está de acordo com o que ele, né, e os seus partidários ali acham que é o certo, muda-se.
o Ministério Público começou a encher o saco, então vamos mudar o Ministério Público. Isso já aconteceu no passado, o Supremo começou a encher o saco, então vamos mudar todo mundo do Supremo, botar todo mundo favorável. A Câmara está enchendo muito, porque agora a oposição está enchendo o saco, então vamos fazer uma constituinte e vamos tirar o poder do Congresso. Então, olha, eu vou dizer uma coisa o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu vou dizer uma coisa aqui muito clara. Tirar a Venezuela, suspender do Mercosul, não é nada. O certo seria expulsar o embaixador e as suas representações do país. Isso tem que ser uma resposta do Estado brasileiro a essa violência, a esse assassino chamado Maduro, entendeu? Que está destruindo a Venezuela ao longo de muitos e muitos anos. A Venezuela é uma das maiores potências. Nos anos 90 era uma das maiores esperanças de crescimento aqui na América Latina. E de uma das maiores reservas, né, de petróleo do mundo. Então, quer dizer, eles destruíram o país. O regime socialista é isso, é só olhar para a Venezuela. Se vocês imaginam o que seria o futuro do Brasil com a continuidade desses governos, Lula, Dilma e outros que poderiam vir, se não houvesse essa crise de identidade descoberta em função da corrupção provocada por estes agentes políticos, é só olhar um pouquinho mais para cima. Você vai ver o que seria do Brasil com essa gente governando. Isso. Então, o Brasil precisa dar uma resposta muito firme a essa condição da Venezuela, porque aquilo ali, olha, é um pecado mortal aquilo ali, é um pecado mortal. E só para a gente encerrar, nosso tempo já esgotou, complementando o que você falou, né? Na hora de escolher, né, em quem você vai votar em 2018, lembra, e estão circulando aí vários vídeos pela internet, lembra quem apoia o ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Hoje a gente vê, né, Gleisi Hoffmann apoiando incondicionalmente, e tem um videozinho do Lula, né, elogiando o Maduro. Não sei se você chegou a ver. Eu cheguei a ver, sociais, e o próprio né? PT, né, de forma institucional, apoiando existe o governo. Existe aquela coisa aí, não é tema para a gente analisar aqui, porque é muito complicado, mas existe a questão do Foro de São Paulo, que engloba tudo isso, né? Essa união aí de esforços aí desses grupos de esquerda e de né? narcotraficantes também. Exatamente. Bom, no próximo bloco, Carlos, vamos analisar um pouquinho essa questão do que acontece a partir de agora, essa pós-votação favorável à não investigação do Temer. É sobre isso que nós vamos falar no último bloco do programa Ponto Final. Até já!